Vocês já estão aí? Esqueci-me de mim mesmo. E o café já esfriou. Tá ligado? Boa tarde, manos e manas. Aqui estamos nós. Somos nós. Nós somos nós. Terra mãe. Angola. Angola, nossa terra. Eu sou de Angola. Nós somos de Angola. Naturais de Angola. Mongolé da verdade. Calma aí. Eu acho que os angolanos que foram manipulados pelos meus adversários confirmaram agora que eu sou angolano e vivo em Angola, né? Não foi fácil, não. Foi muito difícil eles acreditarem. Eu acho que depois de muita mentira, duas mentiras estavam em jogo. A primeira, que eu era estrangeiro, porque nenhum estrangeiro teria coragem. Nenhum angolano tem essa coragem. Disseram só tinha um e já não existe. Disseram só tinha Savimbi e eles diziam, matamos o Savimbi. Nunca mais um angolano se levantou com tamanha coragem para nos afrontar diretamente. Bom, a segunda é que eles diziam que eu era angolano, mas que vivia no estrangeiro. Vergonha, né? Não tinham argumento para poderem justificar a imortalidade do homem. Como o homem fala assim e vive. Então tenho que mentir que, não, ele não vive aqui. Ele sim, ele mesmo de Macocolo, mas vive na Europa, vive no Brasil, está no Ocidente, nos países aí da Europa, a Europa Ocidental, e assim conseguiam manipular o povo adormecido ao som da falsa trombeta do Evangelho, o povo adormecido pelo ópio da religião, povo drogado com as mentiras filosóficas. Então, mas como não há oculto que não será revelado. As coisas ocultas, quer que sejam boas ou ruins, no tempo e pelo tempo e com o tempo se manifestarão. Então, as duas mentiras perderam peso. Não conseguiram mais ocultar essa verdade. Não, é angolano e vive em Angola. Ouviu? Trabalho com maçada, né? Trabalho com maçada. Sofrimento na cara deles. Negaram, 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 até que chegaram de assumir. Verdadeiramente, ele é de Angola e vive em Angola, na capital de Angola. Vive no Luanda, aí no Luanda. Buio. Ouviu essa história aqui? Negaram, 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 negaram. Já não consegue mais negar. Tem que deixar andar as águas. Taparam, taparam, taparam. Alguém mandou mensagem agora a partir da RDC, disse que foi tentar imprimir a foto do mestre. Estão a lhe dizer que vai bloquear
A máquina. Ouviram? Como é que pode um homem? É assim que os estrangeiros estão a perguntar. Eu vou explicar isso hoje por quê. Eu vou vos explicar, tá? Vocês já sabem, mas vocês precisam ter conhecimento mais aguçado e agorado e profundo para vocês terem argumentos para poderem explicar aos nécios. Por isso vocês vieram primeiros. Eu falei ontem na reunião dos servos, por causa das lutas e da tribulação que está a vir aí para provar a terça parte, ser provado no fogo para brilhar como ouro, como se prova a prata e o ouro. E eu falei assim, talvez você diga, meu Deus, por que eu cheguei primeiro? Eu tinha que chegar mais tarde, para não ver esses dias, essas coisas todas aí. E eu disse, se não viesses agora, talvez não virias mais. É melhor que você veio. E eu disse, e o Senhor confiou em ti. Por isso te trouxe primeiro para ser luz dos gentios, luz dos que virão, dos nécios, guia dos nécios. Então, por isso eu estou a vos dar esse conhecimento para vocês guiarem os nécios. Olha só, como é que pode fotografia de um homem que vive na terra, que chora, que dorme, que vai no banheiro, que tem que tomar banho para não cheirar mal, que tem que repousar, um homem que nas suas veias jorra sangue. Como disse o profeta, ou então o apóstolo, que Elias era um homem semelhante como nós. Ou então ele tinha as mesmas paixões que nós temos. Mas ele orava e os céus se fechavam. Voltava a orar e os céus se abriam. Ok? O apóstolo disse que ele era homem como nós. Tinha as mesmas paixões como nós. Agora você veja, como é que um homem que tem as mesmas paixões como vós, sua fotografia é um perigo iminente. Governos são ativados. Governos de matriz como islamita, aí no norte da África, em Marrocos, na Etiópia, Egito, né? No Egito, o governo foi ativado, a secreta egípcia entrou em ação. A minha foto foi considerada como uma ameaça à integridade da nação, que eu era um altamente perigoso, como que um terrorista procurado no mundo. Eu não estou escondido, a Interpol está interligada. Se eu sou um procurado no mundo, eu saio, entro, meu endereço é conhecido. Como é que uma foto cria pânico aos serviços secretos de uma nação? E uma foto nas mãos de um adolescente. E o adolescente tinha a foto no telefone e em si também como nas suas malas. E os agentes da secreta tiveram que entrar na janela porque os infiltrados lá no internato traíram o rapaz e tiveram que vir romper a janela para entrar no internato quando os alunos estavam na escola a estudar. E romperam as malas do rapaz, removeram as fotos, levaram o telefone, convocaram o miúdo, chamaram-no que ele carregava fotografias de um homem muito perigoso. E por isso ele estava aí a ser investigado. Perguntaram como é que ele adquiriu aquelas fotografias, como é que aquelas fotos estão no telefone dele, como é que nas suas malas se achou as fotos do homem, qual é a relação que ele tinha com o homem. O miúdo teve que dizer que não, eu nem conheço o homem, mas que a minha mãe é que é discípula ou seguidor desse pastor. E ele que me enviou as fotos. E disseram que a contra-inteligência daquele país estava de olho porque tinha sido ativado a serviço secreto, porque a minha fotografia era um atentado à soberania nacional. Como uma fotografia virar uma ameaça, atentado a uma soberania de um país, de uma pátria, de uma nação.
E disseram que o telefone ficaria com eles, porque eles precisavam monitorar e tal que é o telefone. Desmontaram o telefone, apagaram as fotografias que estavam lá do homem, voltaram a montar o telefone não funcionava. Chegaram de falar a ele, olha, o teu telefone montamos, já não está a trabalhar, mas deixa conosco, vamos reparar. Repararam o telefone, voltou a funcionar e vieram lhe devolver o telefone com ameaças. Um adolescente. Os serviços secretos do Egito estão de olho a você. E foram. Só que quando eles removeram as fotografias, esqueceram uma, ou então não viram uma que ficou lá na mala. Tiraram todas, Deus escondeu uma. Não viram, eles sacudiram as coisas. Mas aquele escapou. O rapaz, quando ele... Eu acho que aquilo foi um milagre também. Encontrou ainda lá uma outra fotografia. Se levaram todas. O Espírito Santo voltou a colocar lá uma outra. E ele continua com esta foto guardada. Mas que não mostra a ninguém. Ouviram? Mas como assim fotografia de um homem ser levado no Congo Democrático para uma impressora para, sei lá, editar ou como é? E os donos disseram que não podem editar aquela foto porque senão vai fazer variar as máquinas. Rejeitaram as fotografias, sendo que haveria perigo em que o aparelho poderá ser bloqueado. Mas como uma fotografia de um papel raso, com uma imagem natural, como outras imagens, as vossas. Esse é o segundo relato que estamos ouvindo no Congo. Gaspar, é mesmo no Congo, né? Que alguém foi em três serviços, rejeitaram a foto. Foi no primeiro. Disseram que não é possível editarmos essa foto. E não explicavam porquê. Foi no outro. Não é possível. Foi no outro. Não é possível. E essa pessoa perguntou ao pastor Gaspar: como pode fotografia de um homem criar pânico nos serviços? Como assim? Se é um papel. A resposta é hoje. Uma pessoa que se converteu. Gaspar, aquele do Ghana ou Camarões, que tem um parente padre. E esta pessoa colocou a sua foto no perfil do seu, na página, sei lá, do seu WhatsApp. E houve uma reação dos parentes. Esse parece que é no Ghana, né? As pessoas reagiram, mandaram tirar aquela foto. Também no RDC, que tem um parente padre. Quer dizer que o Congo onde tem mais pânico. E o padre lhe mandou mensagem: enquanto continuares com esta foto no perfil, tu não podes falar comigo. E a pessoa, a senhora, perguntou ao Gaspar: como pode uma fotografia de um homem criar pânico na família? Rejeição, todos a ligar. Enquanto tens aquela foto, não conta conosco. Hã? Mas como assim? O padre ligou para ele dizer: enquanto continuar, que é o irmão dele, sei lá, é tio, né? Enquanto esta foto continuar no perfil do teu WhatsApp ou na tua página, não fales comigo. Pânico na terra. E os relatos, estou a falar esses são novos relatos dos países estrangeiros que falam outras línguas. Falei do Egito, falei do Congo agora, 2 vezes, 3 vezes, né? Aí no Sri Lanka não. Como é que é?
na terra de Xanana Guzmão. Como é que se chama? Xanana Guzmão. Timor-Leste. No Timor-Leste, houve defesa de títulos da universidade. Um estudante bolseiro de Angola escolheu defender uma personalidade na sua defesa, chamado Apóstolo Marcelino Marube. Porque eles lhes mandaram escolher, cada um, os africanos, um africano que ele acha que é um revolucionário, que está a fazer uma revolução, ou fez uma revolução, e faz a matéria descrevendo a vida dessa pessoa e tal, para defender. Uns escolheram Agostinho Neto, outros escolheram Samora Machel, outros escolheram Nelson Mandela, eu tenho certeza disso. Outros escolheram não sei quem, Eduardo Santos, outros escolheram os que vivem, sei lá, qualquer personalidade, política, artista, qualquer um, que fosse africano. E ele escolheu o apóstolo Marcelino. Então, pegou um vídeo meu, porque tinha que trazer um vídeo dessa personalidade, sei lá quantos segundos ou minutos, que o vídeo passava. E a plateia, então a sala estava cheia. Tinha lá convidados que vieram até de outros países, de Dubai, Estados Unidos da América. Estava lá aquela cerimônia, vocês sabem, de outorgar, sei lá, da defesa de títulos e não sei quem. Chegou a vez desse angolano, meteram o material que ele tinha preparado. Quando o vídeo começou a passar, do homem mais temido, odiado da terra, houve pânico na sala, desespero muito grande. As pessoas começaram a desmaiar. As pessoas começaram a perder fôlego. Uns começaram a vomitar. Outros saíram tontos em fuga da sala. Doutores honorários, como é que se chamam? Os eruditos, aqueles que estavam com as becas, tiveram que chamar o SAMU. No Brasil chama o SAMU. O serviço, como é que é? De urgência. E as ambulâncias levavam as pessoas para o hospital. Parecia que é um lugar onde tem incêndio, houve uma calamidade. E os ambulâncias faziam vai e vem. Vai e vem, pânico. Prenderam o material e o rapaz. Meteram numa solitária. E foram lá os homens do serviço secreto investigar. Quando é que você achou este homem? Como é que a pessoa que você só viu para defender este homem? Tem muitos africanos, tem muitos homens bons. Você não sabia que este homem é um homem perigoso na terra? E o rapaz disse, não sabia. Eu também tenho meu primo que segue ele. Então, por isso pensei, escolhi ele, senão não tem nada a ver com ele. Olha, pânico, mas ninguém noticiou. Eu tenho a certeza, os vizinhos próximos da universidade ou daquela sala, sei lá, no anfiteatro, ninguém entendeu nada. Mas como é que esse movimento, o que aconteceu lá? Não noticiaram, nem nas redes sociais, nem na imprensa, tudo fechado. Mas que houve pânico. Este miúdo foi preso e depois expulso. Voltou para o país de procedência. Ele teria vindo da Rússia, quando houve guerra naqueles territórios da Ucrânia. Vinha da Ucrânia, aliás. Aqueles territórios de Donbass. Então, todos aqueles alunos que estavam naqueles territórios, os angolanos, outros foram para Timor-Leste, outros parece que foram para qual país. Distribuíram os bolseiros. Então, mandaram voltar outra vez ele para a Rússia. E aquele território ucraniano agora é russo, né? De Donbass. Nesse momento, o rapaz, lhe mandaram voltar para a Rússia, onde ele saiu, mas também controlado.
Disseram que os serviços secretos a nível mundial estão de olho, rapaz. E ainda tem aventureiros que vai gravar um cabe-vídeo aí a dizer que eu sou falso. Ainda tem um cabe-aventureiro lá na sua cabe-igreja, num bequinho, está a pregar. Tem aí um falso apóstolo. Enquanto que os reis da terra estão em pânico, desespero tremendo. E tem um cabe-pastor, tem um cabe-profeta, tem um aventureiro que está aí nas redes sociais a dizer que ele é isso e aquilo. Tem um grupo reunido a esta hora a fazer uma live. Fala daquele homem, o arrogante, o falso Elias. Os desconhecidos que querem ganhar fama, querem aparecer às minhas custas, ou às minhas costas, querendo falar mal de mim para serem seguidos, vistos por várias pessoas. Eles se esqueceram das consequências que são graves, graves e severas das suas vidas. Paga-se com as próprias vidas. Nem mesmo os reis da terra estão a entender. Na verdade, eles já entenderam, conhecendo as profundezas de Satanás. Mas os idiotas, os loucos, ainda não entenderam. E eu vou explicar por que tamanho poder se move no homem. Porque um homem comum, com as mesmas paixões como os outros, sua fotografia não é sua presença, é sua foto. Em todas as nações é pânico. Se você coloca a fotografia do homem no peito, no telefone e entra no shopping agora na China, é pânico no shopping. Eu vou explicar por quê. Uma menina entrou numa loja na Índia, até eles chotaram, porque ele tinha um mata-bruxo no pé. Foi escorreçar. Vai embora, vai. Agora, segundo o pai da menina, disse que a menina, por causa disso, já escondeu o mata-bruxo para não ter problema naquele país. Anda com ele, mas escondido dentro do quê? Da roupa. É? Eu creio que o pai que aconselhou, esconde, minha filha. Mas por que um homem, para se tornar um problema, um terror, nos 4 cantos da terra? A resposta é essa. Tem resposta à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, eu vou vos responder o que isso significa. E vocês, que já sabem, então recebam a instrução para vocês irem instruir os nécios. Ok? Isto é só uma gota no oceano. Porque os relatos são vários. Em todas as nações. São vários relatos em todos os países do mundo. Aonde a minha fotografia chega, cria danos, cria terror, cria perturbação, cria desespero, frustração, mortes, até inclusive. As pessoas não sabem por que aquele tumulto aí na Tanzânia. Uma mulher tanzaniana visitou Angola e levou a fotografia do homem. Quando ele pisou a Tanzânia, os poderes ficaram agitados. E essa agitação trouxe uma manifestação violenta nunca vista. Morreram muita gente. Mas o presidente sobreviveu. A reação, então,
as convulsões sociais, mas muita gente morreu. Mas por quê? Onde chega a minha fotografia, onde chega o meu cabelo, é terror. É destruição. Mas então, se você é homem de Deus que veio para abençoar, por que que tua fotografia cria situação? Um certo dia, um brasileiro queria medir a minha temperatura na minha foto. Não tem um lugar onde se mede a temperatura. No aeroporto. Você põe lá a mão, ou então a tua impressão digital, sei lá, se é fotografia ou rosto, e aparece aí a tua temperatura. E ele fez assim a minha foto, desligou as máquinas e veio uma escrita e disse que houve interrupção espontânea, instantânea. Mas, ouviu? Alguém levou a minha foto para tirar os folhetos da evangelização, as máquinas avariaram. Tudo bloqueado. Mas como é que as tuas fotos estragam as coisas, mata pessoas? Assim você diz que és homem de Deus? Eu vou explicar porque está a acontecer essas coisas. Os meus relatos vão ser assim, sem delongas. Uma pequena exortação que não vai precisar muito tempo. Sabe? Olha o que nós somos. Nós somos isto. Deus é poder. E o poder do alto é incomensurável, incomparável. Não há outro poder. Está aí o homem que meteu a fotografia. Máquina se recuperando de um desligamento inesperado. Está aí o brasileiro. A escrita que apareceu na máquina. Recuperando de um desligamento inesperado. E o poder do alto é o poder dos poderes. E o reino de Deus é poder. Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, que é o dedo de Deus, o Espírito Santo, então até vós é chegado o reino dos céus. Paulo disse, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas sim é poder. Não são palavras, mas sim é virtude. Então, o grande problema é que a terra foi habituada com o evangelho sem poder. Depois que a igreja primitiva sumiu, desapareceu da terra, e apareceram as igrejas mornas e frias, uma igreja morna e fria não é igreja de Deus, porque Deus é Deus do poder. Aonde estiver Deus, aí tem poder. Tem liberdade, tem poder, tem ciência, tem sabedoria, tem tudo. As virtudes de Deus se manifestam no meio do seu povo, através do seu reino, que é a igreja. Agora, vocês tiveram igrejas sem reino. Uma igreja sem reino não pode ser chamada de igreja. Sinagoga de Satanás. Vocês têm apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, sei lá, cristãos, sem poder. E se eles não têm poder, é porque eles não são de Deus. Porque o nome de Deus, que é Jesus, é poder. E está acima de todos os nomes.
Então, esses que se autodeclararam, ou então que foram investidos por outros homens pecadores, não têm poder porque nunca não conhecem a Deus, não são de Deus, nunca foram enviados por Deus. E esse evangelho que vos mostraram, e não foram décadas, séculos, milênios, e vocês andaram conformados com esta mentira. Aí, o que íamos fazer se nós também, quando nascemos, encontramos isso? Não. O grande problema é que as escrituras são antigas. Ninguém entendeu isso. É verdade que você poderia entender, também não ias mudar a situação. Aí te dou razão. Mas pelo menos tens que ter essa noção, esse conhecimento. Qual conhecimento? De questionar, de indagar Deus. E dizer por que a tua palavra fala isso e aquilo e nós não somos isso e aquilo. Por que a tua palavra é poder e hoje nós não temos esse poder? Por quê? Bom, mas o diabo é estratega e manipulador, claro. Sabendo que existem histórias registradas, quer dos profetas como da igreja, então ele sabia que as pessoas poderiam vir estudar, conhecer o que aconteceu. Iriam indagar, iriam questionar, mas então isso ficou na história. Uns até cantaram, Marcelo Crivella cantou. Onde está o teu poder? Será que estás velho? Será que estás cansado? Será que envelheceste? Não basta questionar. Tem que se revoltar e tomar atitude. Em parte vocês têm razão, ainda que se revoltasse e tomasse atitude questionando, não ias mudar, mas pelo menos isso ia te levar você a esperar esse dia. E os que morressem esperando nesse dia, teriam esperança, como no passado. Há uns que morreram e tinham esperança desse dia. Então, esses aqui vão sair. Vão, estão no vale. Deus não permitiu que eles morressem. Foram levados na cadeia. E porque morreram com esperança, o Elias vai lhes tirar dali. Porque o tempo deles era o tempo da escuridão. Mas aqueles que estavam conformados com o mundo e que aceitaram as mentiras de Satanás estão perdidos para sempre. Veja só o que aconteceu com Simeão. Esperava o nascimento do Salvador de Israel. Mesmo o velho não desistiu de esperar. E quando ele apareceu, o menino, foi levado até lá e deu glórias a Deus. Até pediu para que o Senhor despedisse ele em paz, porque agora os teus olhos teriam visto o Salvador. Mas nem todos viram o Salvador, mas morreram na esperança. E qual a esperança para essa geração? A esperança do Consolador. Jesus prometeu que viria um outro Consolador, como ele. Só que os mestres que vos ensinaram, vos instruíram a palavra, não vos mostraram que esse Consolador teria corpo. Esse outro Consolador não vos falaram que seria um homem, que se moveria, teria as mesmas paixões como vocês. Ninguém vos falou isso. Mas se alguém se esforçasse e questionar, poderia ter essa revelação. E há pessoas que tiveram essa revelação. Há pessoas que Deus lhes mandou, espere, está a vir o libertador. E quando ele se deparar com o homem que está a pregar na terra, a mesma voz que ele falou, voltará a lhe falar, é esse que eu te falei. Se eu perguntar, tem pessoas que lhes foi prometido que viria o libertador, que viria o pregador da justiça, que viria o ensinador da justiça, e já estão aqui. Até lá fora, nas outras línguas, até muçulmanos receberam a revelação. Vou vos enviar um consolador, um ensinador da justiça. Bom, não é isso que eu vim falar hoje. Eu vim falar que é verdade que esse evangelho que vos foi passado, o evangelho da carne, e a carne para nada aproveita. É o evangelho da letra, a letra só mata. É o ópio do povo, que deixa o povo ainda mais sonolentos com a droga que se chama religião.
como disse o fundador do comunismo, que a religião é o ópio do povo, com toda certeza. Homens manipuladores. E eu disse que o mais caricato com a inteligência e astúcia de Satanás, Satanás deu aos seus ministros, que são ministros da injustiça, o poder deles. E o povo cego acreditou, pensaram que aquele poder era de Deus. Porque começaram a fazer vomitar as pessoas e não sei quem, adivinhar a vida das pessoas, deixar cair as pessoas, mas nunca houve libertação, nem tais curas aconteceram. Tudo manipulado. Como as curas dos quimbandeiros e curandeiros, como as curas dos Charles Bois. Assim foram os pastores que vos pregaram o Evangelho. E agora eu vos trago o verdadeiro Evangelho. Como disse Paulo, eu vos trago a sabedoria do alto, que consiste em demonstração do Espírito do poder. E o mundo está assustado. Eu vos trago o reino. E o mundo está assustado, porque o mundo nunca viu isso. O mundo já ouviu. Pelo menos de ouvir, isso deveria vos contentar e dizer não. Na Bíblia está escrito assim. Na Bíblia, o povo não poderia olhar para o rosto de Moisés. A história se repete. Estão ouvindo, né? Na Bíblia, o povo no deserto não poderia olhar para o rosto de Moisés. Também era a glória que se manifestava no rosto de Moisés. O povo fugia. E Moisés foi aconselhado a colocar um véu para que o povo não morresse. E Moisés colocou um véu e era a própria condenação para aquele povo. Que representava, que significava que Deus estava escondido diante deles. E o véu se levantou. E continuou, mesmo quando o véu foi retirado, continuou nos seus corações. Por isso Jesus rompeu o véu no seu sacrifício. Estão a entender? E o caminho do santuário foi descoberto, pois estava encoberto. E as portas do céu se abriram outra vez. E eu vos trouxe esse evangelho do poder. E vem Paulo e disse, se aquela glória que foi transitória, ou então o ministério que foi da carne, gravado nas letras, ou então nas pedras, as letras gravadas nas pedras, e não nos corações, nas tábuas de pedra, e não nos corações dos humanos, veio com muita glória, que os homens não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, e Moisés teve que meter o véu. E agora que se manifestou o ministério do Espírito Santo, que é vida e permanente, e não transitório como a glória transitória que estava no rosto de Moisés. Essa glória é permanente e eterna. O que é que vocês acham? E Paulo disse, esse ministério que do Espírito excede mais de glória do que o ministério da condenação. Ouviu? Maior glória tem o ministério de Cristo do que de Moisés. Maior glória tem a dispensação de Cristo do que a de Moisés. Ok? E agora? E a glória da última casa será maior que da primeira. Tivemos 3 casas. A primeira casa com Moisés. A segunda casa, aleluia, com Pentecoste. Eis aqui a terceira casa com Elias. 3 festas. A primeira festa é o quem? A primeira festa é a Páscoa. A segunda festa é o Pentecoste. E a terceira festa, os tabernáculos. Essa é a glória da terceira festa. E a manifestação do reino é festa. É festa na terra. Aquilo que vocês chamam de avivamento. O que é que vocês esperavam? Esperavam o quê? É muito poder. E disse isso o profeta. Está escrito no livro de Miqueias que isso iria acontecer. As nações, no último capítulo, versículo 16, as nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. E porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. E vão lamber pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos. E com pavor, ouviram? Com medo, pavor, com terror, virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Está aqui.
É uma promessa. Não foi dos dias deles. Miqueias é da dispensação de Moisés. Na subdispensação dos profetas. E nós estamos a viver na dispensação de Manuel. E na subdispensação do Espírito Santo. Ou então de Elias. Vocês estão a compreender? Como a coisa. Vocês que estão a me abuzinar aí. A mim não, que alguém chegou. Mas é na casa vizinha. Ok? Maior poder o reino vai manifestar agora do que na igreja primitiva. E por isso, o povo não está a entender nada. E ainda não viste nada. Esse poder que vocês estão a ver, prestem atenção. Esse poder que vocês estão a ver a se mover no homem e na sua semente. Não, vocês não entenderam. Esse poder que vocês estão a ver a se mover no homem e na sua semente é o poder manifesto na primeira casa. Existem 3 casas. Ok? 3 casas. A primeira casa, a segunda e a terceira. E cada casa tem a sua glória. E a glória tem o seu poder. Poder, glória. Glória, poder. Fogo, fumaça. Fumaça, fogo. E mostrarei sinais nos céus e na terra. Fogo, sangue, fumaça. Tem que haver sangue para que haja fogo. Tem que haver fogo para que haja fumaça. Sem sangue, o fogo não cai. Mas qual sangue? Sangue de Jesus? Esquece isso. Tem que haver sacrifício. E Elias está a fazer sacrifício. E quem está a edificar essas casas sou eu. Todos correm. Mas só um leva o prêmio. E todo aquele que luta de tudo deve se abster. E aqueles que são alistados para a guerra não devem se apressar com os negócios dessa vida. Porque senão não vão agradar aquele que os alistou. Quando terminou a construção da primeira casa, então o céu encheu esta casa de glória. E essa casa espiritual é o reino manifesto. O reino que se manifestou na terra, na dimensão da primeira casa. E tem a sua glória. É a glória das estrelas. E vocês sabem que as estrelas são as mais ínfimas. O seu brilho é a mais inferior. Tem as estrelas, tem lua e tem o sol. E vai subindo. É isso que Paulo falou. Somos transformados de glória em glória. Não reduzindo ou diminuindo, aumentando. Mas cada glória tem o seu preço. A construção da casa tem o seu preço. E depois da casa construída, Deus derrama a glória e o poder sobre esta casa. E todos aqueles que habitarem na casa servem dentro da casa. E recebem os benefícios da casa. As virtudes do alto. Aleluia! Esses são os filhos do reino. Nesse momento está a se mover a glória das estrelas. Se só a glória das estrelas da primeira casa é muito poder que fale as máquinas, perturba os dogmas, cria danos na terra, perturbação na terra. Agora imagine na glória da segunda casa. Imaginem. E agora imagine na glória da terceira casa. Desta vez teremos a glória da terceira casa. E nunca se manifestou na terra, depois da queda do homem, a glória da terceira casa. Essa é a primeira vez. Tivemos a primeira, tivemos a segunda, agora teremos a terceira. Mas para chegar até a terceira, tens que passar
Não se pula, não se arranja atalhos. Tem que seguir a sequência. Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. Glória das estrelas, glória da lua, glória do sol. Primeira casa, segunda casa, terceira casa. Estão a viver a manifestação de Deus na terceira casa. Quer sua glória e quer o seu poder se manifestaram nesta primeira casa. E é um pânico na terra. É um desgosto para os inimigos de Deus. É uma desgraça para o sistema caído, diabólico, religioso, político. Só na primeira casa e na sua manifestação também, que é a glória da primeira casa, o poder da primeira casa. Já é assim. Agora imaginem. E nós estamos a seguir os passos, ou então a sequência para a manifestação da segunda glória. Ou então a glória da segunda casa. Na verdade, a segunda casa já foi construída. Escutem muito bem. A segunda casa já está completa. Tem portas. Aliás, foi edificado sobre os fundamentos que se chamam Cristo. Estou a falar a segunda. A primeira já existe. E já se encheu da sua glória. A segunda já terminou a obra, mas porém ainda não se encheu a glória dela. É a mesma coisa como alguém que constrói uma casa, termina a obra, põe tudo, ladrilhamento, não sei o que, janela, porta, luz, não sei o que, instalação, água, ligação, não sei o que, tudo. Mas porém ainda não tem mobília. Ainda não se encheu a casa, não se embelezou, não se, como é que se diz? Não se decorou a casa. Não se colocou, tem que vir os péritos, as mulheres péritas para colocar, aqui fica não sei o que stand, aqui fica a mesa, aqui fica não sei o quem, os cadeirões, aqui fica o aparelho, aqui fica não sei o quem, essas janelas não sei o quem, vamos decorar aqui, vamos colocar o enfeite aqui, essa é a glória. Por isso Paulo disse que maior glória tem aquele que edificou a casa e não a casa. Uma casa cheia de glória, quem recebe louvor, a glória que ensina a casa, é o dono da casa, é aquele que edificou. Oh, aleluia. Nunca entenderam isso. Tem que se encher a casa de glória. Um certo dia, Salomão edificou a primeira casa. Depois das tendas. Foi a primeira. Ouviu? Aquilo que aconteceu com Salomão e Zorobabel é algo muito espiritual. As pessoas não vão me entender, vão dizer, mas eu sei cada coisa que ele fala, não sei o que assim. Você não vai compreender a minha linguagem. Essa é a linguagem dos espirituais, dos maduros, dos mais velhos, não dos neófitos, meninos, iletrados, dos teólogos. Não, aqui o teólogo não é para nada. Salomão edificou a primeira casa, a pedido de Davi. Uma casa de ouro, prata, com todo ornamento. E Salomão fez um sacrifício muito grande no dia da inauguração. Os sacerdotes se posicionaram, estiveram cada um no seu assento, estavam purificados e começaram a sacrificar. Sabe o que aconteceu? O fogo desceu do céu. Os sacerdotes meteram fogo no altar. Esse foi o desafio de Salomão. E Deus respondeu com fogo como no Monte Carmelo. Aleluia! Ouviram? E o fogo caiu. E a Bíblia diz que quando o fogo caiu, Deus encheu a casa com a sua glória. A casa ficou inundada com a presença de Deus, que todos fugiram. Os sacerdotes todos fugiram, foram para longe. E o povo, Israel é que te conta o quanto eles tinham. Ou esses não conhecem. Medo
terror, pavor da presença de Deus. E não qualquer presença. Existe uma presença manifesta que pode ser palpada, tocada, sentida, ouvida, cheirada. Ouviu? Isso chama-se o Shabbat do Senhor. A glória de Deus manifesta. Não é um simples afeto entranhável do Espírito. Uma manifestação presente de Deus. Quem poderia ficar de pé diante da presença de Deus? Da glória manifesta de Deus. Do Shabbat do Senhor. Agora vocês vivem a época do Icabode. Está cheio de Icabode. E vocês estão a dançar com Icabode. Não tendes a glória e o diabo vos trouxe a falsa fumaça. Derramaram sangues imundos e desceu o fogo de baixo. E subiu o fogo de baixo. E Satanás encheu as vossas sinagogas com a sua fumaça. Com a sua glória, que é mortal. Que não vivifica ninguém. Por isso veio o verdadeiro. Desta vez não tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o falso para estabelecer o verdadeiro. E o falso começou a ser removido. E o verdadeiro começou a se estabelecer. Eu disse que a segunda casa já se edificou. Só falta o seu encher com a sua glória. E esse período chama-se eclipse. Não, calma aí. O período que você termina, corta a meta e não recebes o galardão, é um eclipse. É um período da tentação, da aprovação. Não, calma aí. Você correu, cortaste a meta e não és coroado. E tens a esperança que serás coroado. O tempo que você vai esperar é um tempo do deserto. É um tempo de muita paciência, de muita aflição, porque aquele prêmio muda a tua vida. Aquele prêmio traz mudanças na tua vida. E você tem que esperar. Já fizeste o trabalho. Então é o período que nós estamos a viver, ó igreja. Nós já edificamos a segunda casa. Mas ainda não se encheu esta casa de glória. E este período chama-se eclipse. Existem dois tipos de eclipse. Por isso nas estrelas não houve eclipse. Não existe eclipse estrelar. Ou existe? Não existe. Cientificamente falando, então astrologicamente falando, não existe eclipse nas estrelas. Existe eclipse na Lua e no Sol. Ok? Então, estamos a viver os dias do eclipse lunar. A glória da Lua já deveria se manifestar. Mas, porém, foi ocultada. E quando é que existe um eclipse, quer lunar como Sol? Quando um outro planeta impede aquele planeta iluminar a Terra. Isso chama-se eclipse. O planeta que deveria iluminar é impedido a não iluminar através de um outro planeta que para diante dele para ofuscar e impedir a luz passar. E quem é esse que parou diante da Lua para que a Lua não brilhasse na Terra? É o quarto monte. Este quarto monte é o primeiro vento do céu. Quem é esse primeiro vento do céu? Daniel teve uma visão e viu 4 ventos do céu que lutavam no mar grande. E o primeiro disse saiu como um leão. E se levantou e transformou-se em um homem. E o segundo vento era um urso. E tinha 3 costelas sobre a sua boca. E devorava muita carne. O segundo. E o terceiro era um leopardo. Sim, que tinha autoridade sobre os 4 cantos da terra. E o último era um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro e unhas de bronze. E esmiuçava, matava e pisava o que sobrava. E tinha 10 chifres, 10 pontas. Esse animal tinha autoridade sobre o reino. Por isso ele tinha 10. 10 representa o reino pleno, 100%. E ele tinha 10 chifres, que representa, tinha o reino sobre a sua alçada, a 100%. Ok?
Vocês estão a compreender? Então, o primeiro vento, que é o leão, parou diante da lua. E a lua não brilhou. Parou diante da segunda casa. E a segunda casa não recebeu a fumaça do céu. Não que ele tem mais poder que o céu, não. Jesus advertiu, se alguém quiser te levar a 1 milha, aceita ir com ele a 2 milhas. Então isso é deserto, eclipse. Eclipse é forçar o planeta a não dar luz. Se é lunar, então a lua se esconde, fica vermelha, sangue. Não que quando a lua aparece vermelha no céu, isso chama-se eclipse, não. Aliás, vocês já, no teu país já teve um eclipse lunar. Você sentiu, até o clima mudou. Ok? E para quanto a glória da segunda casa? Se só da primeira está a trazer gemidos na terra, desespero, agora imaginem a glória da segunda casa. Daqui a pouco. Estamos a correr para lá. Daqui a pouco. A segunda casa vai ser ornamentada. O fogo vai cair no tamanho da segunda casa. E a glória vai encher no tamanho da segunda casa, maior do que a primeira. Porque a glória da segunda casa é maior do que da primeira casa. O poder da segunda casa é maior do que do primeiro. Em tudo, em todas as manifestações de Deus. Aí no poder e a glória estão todas as manifestações de Deus. As virtudes do Espírito Santo. E agora? Como é que vocês vão suportar se vocês não estão a suportar ondoques, ou bruxos, ou sistema político e religioso? Vocês estão a gemer com a manifestação de Deus na primeira casa ou então no primeiro céu. E o que vocês vão fazer na manifestação de Deus no segundo céu ou na segunda casa? Que será maior que a primeira. Se a primeira é tão pequena, já está a vos trazer danos, dor de cabeça, perturbação, e a segunda. E tem a terceira. Mas como nunca houve, nunca existiu, então não é conhecida. Esperem aí. Hoje eu vos expliquei tudo. Vocês não sabem como Deus vai se manifestar na glória da segunda casa. Com a sua presença e com seu poder. Potência máxima. E o eclipse daqui a pouco vai terminar. Estou a falar do eclipse lunar, porque esse monte, aleluia, está a ser desbravado agora. Os 2/3 dele já caíram. Só falta só 1/3. 2/3 dessa montanha caíram. Nós falamos também em linguagem matemática e física. Ouviu? Aí entra já 2/3 desse monte já caíram. Falta só 1/3. Está quase. Depois, vocês vão ter que enfrentar um outro eclipse. O segundo eclipse não será lunar. Será solar. Mas terrível. Se o eclipse lunar está a trazer danos na Terra, muitos assassinatos, muito sangue, depressão, perturbação, guerras, catástrofes. Agora imagine no segundo eclipse solar, quando o homem alcançar a hora 12, não é meio-dia, a plenitude do dia. Então, o maior monte do universo vai parar diante do sol, para que o sol não brilhe sobre a terra. Mas nós vamos desbravar esse monte, vamos afugentá-lo. Então tereis a glória da terceira casa. Quem vai ficar de pé? Quem? Se só da primeira vocês estão a tremer.
Da segunda, vocês vão ficar, olha aí, da primeira, depressão. Segunda, loucura. Terceira, morte, machucamento, esmagamento, destruição, tudo. É isso que eu vos trouxe. Entenderam por que o rosto do homem, a palavra do homem, o cabelo do homem, a toalha do homem, a palavra, o decreto do homem, qualquer coisa que eu ordenar, vira poder. Se eu te dar essa chávena, aonde quer que você for, os feiticeiros vão ficar em pânico. E você levar essa chávena, vais ver. Porque eu é que falei. A fonte do poder. Eu que edifiquei a minha primeira casa. Sou eu. Eu que tenho a chave da primeira casa. E cada casa tem a sua chave. Existem 3 chaves. Uma amarela, uma preta e a terceira vermelha. Essas são as chamadas chaves do reino dos céus. Ok? 3 chaves do reino dos céus. E também 3 chaves do inimigo. Morte, inferno, abismo. Tem que resgatar as 3 chaves. 2 já foram resgatadas. E falta a terceira. Amarela, morte. Preta, aliás, amarela, morte. Preta, inferno. Vermelha, abismo. As 3 chaves do reino dos céus. Resgatadas na mão do inimigo. O que é que vocês acham? Para fechar e abrir. Com autoridade na terra. Para ordenar e acontecer. Para matar e para vivificar. A porta que o homem fechar, ninguém pode abrir. A porta que o homem abrir, ninguém pode fechar. E eu dei as chaves a vocês. Vocês também têm essa autoridade. Quando você fechar a porta, ninguém abre. Quando você abrir, ninguém fecha. Aleluia. Eis que vos dou a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Que povo privilegiado. E a religião ainda está a buscar Deus. Querem Deus. Deus? Você conhece Deus? Vem aqui e eu vou te mostrar Deus. Vem aqui e eu vou te ensinar Deus. O muçulmano teve uma visão. Ele viu a fotografia do homem. Ou então aquele vídeo dos 9 anos de jejum no telefone da filha dele. E ele desprezou. E entrou em coma. Foi dormir e entrou em coma. E em coma lhe apareceu Elias e lhe disse: você sabia que Deus pode te perdoar? Deus perdoa. E ele disse: não, eu já sou um santo. Eu faço boas obras. Eu vou no céu. E o Elias lhe mostrou: você é semelhante a esses. E foi-lhe mostrado muitas ovelhas. Entre elas eram pretas e outras eram brancas. As brancas estavam à frente, seguiam Elias. E as pretas estavam atrás. Também seguiam Elias. Disse: você é semelhante a essas ovelhas pretas que seguem Elias. Mas tu podes te salvar. Pode ser perdoado. Saiu, é pânico da visão. Saiu do coma, acordou e ele disse, ele pensava que ele iria para o céu. Ele pensava que teria 100 virgens. Não sei que anda a lhes enganar. Quando você morrer, já estão preparadas 100 virgens. 100 virgens que você vai casar com ele. Ele disse, afinal eu estava perdido. E o muçulmano assumiu e disse que vai se converter. Vai seguir Jesus. Ok? E ainda tem brincalhões aí que estão nas igrejas a pregar porque Jesus... Você não conhece Jesus. Você está perdido, condenado para o inferno. E lá no inferno você vai saber que você foi rebelde. Ok? Então, entenderam o segredo porquê de tanto gemido com tudo que é do homem? É o poder, é a glória manifesta na terra. E é só a primeira manifestação. Ainda não tem a segunda. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Espírito Santo. Vocês vão ver daqui a 1 hora. Eu falo em mistério. Essa 1 hora não é daqui, não é 18 horas não. Já são 17, né? Não, daqui a 1 hora. O dia tem 12 horas.
Passaram 2 horas. E daqui a 1 hora, que é a terceira hora do dia, vai cair, aleluia, o eclipse. E a casa vai se encher com sua glória. E vocês vereis a mudança do poder, a mudança de tudo. Vocês vereis esses feiticeiros que estão a gemer, muitos já não vão gemer, vão ficar loucos, vão ficar malucos. E sabe por que malucos? É o prêmio que eles vão receber, porque eles enfrentaram Deus. E sabe quem são os malucos? Os malucos são pessoas que já não vivem nos seus corpos. E vivem onde? No vale da sombra da morte. Estão lá presas as suas almas. Seus corpos estão na terra, cheios de demônios, e suas almas presas no vale. E depois são trasladados para o inferno. Entenderam? Esperam aí. Se agora é depressão, pastores, esse é recado para os pastores. Todos vocês estão com depressão, né? Os padres todos estão com depressão, pastores estão com depressão. Sabe por que estão a sofrer com ansiedade? Querem saber? Porque vocês afrontaram Elias. Todos aqueles pastores que em seus altares nunca pregaram contra Elias, nunca pronunciaram blasfêmia contra Elias, têm paz. Aquela paz que qualquer um tem no mundo. Não é paz de Jesus Cristo, porque só tem paz de Jesus que tem Jesus. Aquela falsa paz, aquela tranquilidade, o normal. Você sabe o que estou a falar. Ausência de problemas, de doença. Ou então aquela paz que vem por causa de uma aflição, aliás, a tristeza, isso aqui, porque você não afrontou Elias. Só tens os teus problemas do dia a dia, mas porém, a depressão você não tem. Você foi sábio, você foi inteligente, você escapou. Mas todos aqueles que nos seus altares abriram a boca e disseram que um falso Elias se levantou na terra, principalmente os de Angola, no mundo inteiro está assim, mas principalmente os de Angola, porque lá fora preferiam nem falar de mim. Desprezaram, então, para que falar de um maluco aí da África? Então não falam. Mas os angolanos, na defesa dos seus interesses, começaram a pregar, começaram a falar, começaram a blasfemar, começaram a ofender. Agora, depressão com vocês. Mas daqui a 1 hora, se vocês não correrem para Elias, virem se arrepender, essa depressão vai se transformar em loucura. E a loucura é o castigo que vocês vão receber por terem blasfemado contra a verdade. Vossas almas irão para o abismo, aliás, para o vale da sombra da morte, onde estão lá bilhões e bilhões que se movem lá, presos, ainda não morreram. Uns estão lá com seus corpos e outros estão lá somente com suas almas. Estão lá cheios, estão à espera por Elias, clamando: Elias, vem nos tirar daqui. Mas a terra não sabe que Elias está aqui na terra. Eles sabem. Eles sabem que ainda não morreram. Por isso, quando eles vos aparecem e dizem: eu não morri, eu não morri, vocês andam a pensar que vai lá no teu pastor e vai te falar: não, é demônio. Eles vão morrer, irmão. Não morreu mesmo. Só pode lhes tirar dali quem tem a chave do inferno. Não há oração, não há jejum, não há sacrifício para você tirar alguém. E só tem a chave do inferno quem vencer a morte e depois vencer o inferno. Porque não se pode vencer o inferno sem vencer a morte. Quem não vencer a morte no inferno, você já não sai. E só um venceu a morte. E eu sou o segundo. Que coisa linda! Eu venci a morte, Jesus venceu a morte, eu venci o inferno, Jesus venceu o inferno. Então eu tenho as chaves. Eu não vou lhes tirar agora, estão subentendidos. Deixem de avançar para ir alcançar o abismo. Depois eu descerei lá para tirar lá muitos que jazem na sombra da morte. Posso passar pelo vale da sombra da morte. Nem o vosso David War, nem o vosso Ben-Hinn, nem o Crise Ocolomoio têm poder sobre a morte. São pecadores.
Nem mesmo o William Branham, nem o Caco Felipe tem poder sobre a morte. Não há armas para combater contra a morte. Somente pelo sangue de Jesus. E eles não conhecem Jesus. Por isso o sangue. Eles são inimigos de Jesus. Eles não podem nem sequer beneficiar do sangue. Porque eles odeiam Jesus. E agora, ouviu, pastores? Por isso vocês estão com depressão. Mas aqueles pastores que não blasfemaram, não, estão à vontade. Por isso você que nunca blasfemaste, continua mesmo assim. Fica embora mesmo assim. Está embora bom. Se alguém te perguntar, mas por que os outros estão a gemer e você não? Você vai lhe dizer, não, eu nunca abri a minha boca para falar que ele é falso. Eu preferi esperar. Eu preferi ficar em silêncio. Há pessoas que são prudentes, disseram, pode ser que ele esteja a falar a verdade. Vou falar à toa e depois vou morrer. Não, e se ele está a falar a verdade? Se é mentira, ele vai se destruir com a mentira dele. Se é verdade, depois a verdade vai aparecer. Eu vou falar mal da verdade para morrer? Não. Ah, você também está lhe defender. Tem um pastor pentecostal que é assim. Que os amigos dele lhe apertam. Você. Lá porque ele é amiga do que? É marido da amiga da tua mulher. Lá porque ele é marido da amiga da tua mulher. Por isso você fica aí, não sei o que, não fala dele. Ele é um falso. Eu disse, pá, você que sabe. Eu não quero falar. Não, vai ter que falar. Não, eu não. E esses todos estão doentes. Deprimidos. Eu creio que deve estar a dizer, viu? Não lhes avisei. Ouviram? E se vocês continuarem assim e não se arrependerem, ainda tem esperança para vocês. E não pensem que vocês estão condenados de tudo. Não. Por isso vocês estão a sofrer, para ver se vocês se arrependem. Quando vocês se arrependerem, e não é ir orar lá, você sozinho, e dobrar o joelho, não. Tem que entrar na live e escrever. Eu já ofendi, por estou a sofrer, me perdoa. Entra, manda áudio, entra na live, vai para a igreja. Faça alguma coisa. Agora, Deus, Ele é um Deus de misericórdia e graça. Há pessoas que não têm condições de fazê-lo. Há pessoas que não poderão chegar próximo. Há pessoas que não têm. Ele vai ver, vai orar. Mas você que pode, não vai orar. Tá fugindo o quê? Vergonha? Tens que passar vergonha. É melhor passar vergonha aqui na terra do que no vale da sombra da morte. Ouviram? Então esse é o grupo que está a gemer dos ministros que blasfemaram. E o segundo grupo dos feiticeiros que entraram em choque com o homem. São vários, milhões e milhões de feiticeiros no mundo. Estão a lutar, então a lutar. Todos aqueles que vêm na guerra comigo, no espírito, estão assinalados. Perderam a guerra, uns morrem na guerra, e os que vivem vão gemer. E daqui a uma hora vão para o vale. E todos que blasfemarem que irem para o vale, já não vão sair. E todos os feiticeiros que irem para o vale, já não saem. Estão a entender? Aqueles feiticeiros que não entraram na guerra, ou fugiram, ou nunca foram alistados para a guerra, e também no mundo físico, não blasfemam, escaparam. Escaparam até um dia, se eles se arrependerem, para serem salvos. Se não se arrependerem, também vão morrer nos seus pecados. Aqueles feiticeiros que blasfemaram, ou então que estiveram na guerra com o homem, também se arrependerem, vão escapar e confessar. Ouviu? Eu vim para vos fazer bem, pá. Em Cabinda houve alvoroço com essa mensagem. Que os feiticeiros também, afinal, ele vai os salvar. Lá vos falaram que o feiticeiro não se salva. Não. Quem é o feiticeiro? É um ser humano que foi recrutado para servir a Satanás. Uns conscientemente e outros inconscientemente. Uns entraram como criança. Sabiam? Não. Mas depois se tornaram conscientes, claro.
Então, qualquer um, mesmo aquele que o fez conscientemente, eu quero servir a Satanás, eu quero ser bruxo. Se nós confessarmos os nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar. Eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho chaves. Eu venci a morte e o inferno. Eu venci o mundo. Eu alcancei a dimensão do varão perfeito. Eu vou alcançar a estatura completa de Cristo. Eu vou alcançar a dimensão inimaginável. Eu tenho poder para te libertar da bruxaria. Eu tenho poder, eu falo, as cadeias são quebradas e você nunca mais vai voar, nunca mais você vai comer carne de pessoa. E você vai se tornar filho de Deus. Eu posso, eu tenho autoridade. Mas as pessoas é que têm que desejar isso. E não tem que terminar no desejo. E tem que tomar atitude. Arrependei-vos e crede no Emanuel, no Evangelho, em Jesus, e sereis salvos. A regra não muda. É mesmo. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. Agora vocês estão todos espantados. Mas isso que estamos a ver é o quê? Mas como pode a fotografia? É o poder que emana no homem. Tudo que é do homem carrega poder. A palavra que ele fala, a ordem que ele dá, o que ele te entrega. Se eu te dar essa caneca ou essa chávena e eu dizer aonde você entrar, demônios vão vos gemer, feiticeiros, malucos vão... Tudo! Você vai ver isso, porque eu falei. Por isso eu dei o decreto, eu disse, fala, Elias já está na sua terra, e manda na sua terra e você vai ver o poder de Deus. E vocês têm visto, porque eu que falei. Eu falei, a minha fotografia onde chegar é pânico para os indocos, feiticeiros, demônios, bruxos. E assim tem acontecido. Falei, onde pisar o meu cabelo feiticeiro é desmaiar e não sei quem. Quando muitos têm cabelo escondido dentro não sei de onde, chega, é pânico aos bruxos. Porque eu é que falei. Porque eu é que tenho a chave. E eu te dei a autoridade. Vai! E vocês têm visto esse poder a se manifestar. Só que as pessoas não entenderam. Mas isso é o quê? É isso que você está vendo. E vai aumentar. O tempo de vocês me chamarem de ambero, maluco, bruxo é esse. Vai chegar um tempo, você falou isso, morreu na hora. Aos olhos de todo mundo. E vai haver o terror vai aumentar na Terra. No fundo, já estamos a viver isso. Tem um pecador que morreu aí em Cabinda. Se a família dele está a me ouvir, ouviu o vosso familiar morreu por causa de afrontar. Ele chamou-me que eu sou drogueiro e que também eu sou cantor sul-africano. Estava a me comparar com aquele drogueiro aí, o Luke Duble. Se elas têm outros também desta natureza. Pelo menos eu sei que eu conheci, que era rasta e que fumava muita liamba. E ele disse a um servo dessa igreja, ele disse assim, você está a confiar naquele drogueiro, teu apóstolo? Estás a confiar naquele cantor sul-africano? E o obreiro lhe falou assim, todos que ofendem este homem morrem. E ele disse, eu desafio. À noite morreu esse homem. E tinha lá muita gente, é no óbito. E essa gente que estava lá estão aterrorizados, viram isso. Ligaram para a pessoa, você mataste o outro. Ou o fulano morreu essa madrugada. Não, ele não matou ele. Ele morreu por causa de blasfemar. É isso que está acontecendo na Terra. Alguém foi numa loja, sei lá, no cyber. E ele tinha o mata-bruxo, o meu rosto no peito. E chegou, houve terror, caiu. Todos estavam em silêncio. Silêncio profundo. E ele sentiu isso como algo estranho. E ele já sabia por quê. Porque a semente já sabe. Quando entra num lugar, as pessoas ficam com medo, uns fogem. Já sabem. Mas no meio deles alguém ganhou coragem. E ele disse, tu não tens medo de se expor? E ele falou, medo de quê? Estava a se referir a esse homem que você leva
é odiado, é perseguido na terra. Não tens medo de se expor? E ele falou, eu não tenho medo. Ok? E ele disse, este homem deu cabo aos pastores pentecostais. Está a perturbar os pentecostais, os pastores. Ouviu? E sabe por que eles estão a ser perturbados? Porque é a igreja que mais abriu a boca para me ofender. Os toquistas andam em silêncio, mas mesmo assim, porque os toquistas perceberam por quê? Porque no espírito eles tinham sido escolhidos para a guerra. Não, vamos falar uma coisa. Os toquistas, por causa do envolvimento muito com as trevas, são macumbeiros de raiz, de rijos mesmo. Então são esses que teriam sido colocados na guerra final para a edificação da primeira casa. E a primeira casa é o nível da filha. E a segunda é a mãe, a Jesa. E a terceira é o Acabe, o marido, o pai. Pai, marido. Pai para a filha, marido para a mulher. Viu as três casas? Filha, mãe, pai. Ou então marido, cabeça. Então, esses toquistas, porque eles são rijos na macumbaria, então teriam sido levantados para me enfrentar no espírito. E tiveram danos terríveis. Danos, morreram, sei lá, centenas e centenas deles, dos pastores. Há igrejas que fecharam, tiveram que recrutar outros. Tem igrejas, 8, 7 pastores morreram. Eu conheço muitos que morreram. Ok? Mas depois que eles levaram surra na primeira casa, quando eu terminei, então usaram os pentecostais como a boca da blasfêmia. Incitaram eles, e são eles que começaram a incitar o povo a pregar nas igrejas, foram ao palácio, incitaram o palácio para me perseguir, pediram ao palácio para fazer alguma coisa. Falaram ao palácio que eu era um perigo para a nação, que o seu discurso é extremista e é perigoso para a segurança não sei de quem. Esses os Luiz Nguimbe, esses todos aí, por isso todos estão doentes. Hã? Estão entendendo? Mas como eles foram incitados e afrontaram-me no físico, chama-se perseguição. Tiraram pedras, mentiram, claro. Eles não falavam a verdade. Por isso, terminaram como eles estão. Depressão com eles. Para não falar muitos que morreram. E muitos estão a morrer. Conflitos entre eles. Divisões entre eles. Inimizade entre eles. Um contra o outro. Todos deprimidos, perturbados, insônia com eles. Porquanto eles ousadamente vieram enfrentar o fogo. E o resultado está aí. Mas ainda assim, o amor de Deus é muito grande para com o mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus está a esperar o arrependimento sincero da parte deles. Deus está a esperar a confissão. Deus está a esperar. Mas se vocês não o fizerem, essa depressão vai mudar para loucura. É um apelo. Corre! Os dias são maus. Por isso a vossa mãe foi esperta. Nunca abriu a boca para blasfemar. Já viste um padre a pronunciar-se contra mim? Me fala ainda. Quem é que já viu? Num debate, numa televisão, numa rádio. Quem já viu? Ninguém. Pelo menos publicamente.
Por quê? Porque teriam recebido ordens. Ninguém fala dele. Já viram o sistema político a me responder, a falar de mim? Nunca. Por quê? Receberam ordem. Ninguém fala dele. Senão vamos perecer. E vocês foram os únicos sacrificados. Vocês estavam a pensar que vocês eram os vivos. Universal. Já viram um pastor da Universal a falar de mim? Nada. Talvez em off. No altar, em público, na rádio, televisão. Já viram? Nem pensar. Silêncio profundo. Já viram um pastor tocuista a falar num altar, não sei o quê? Nada. Metodistas, quimbanguistas, todos silêncio. E vocês foram os sacrificados. Vocês achavam que eram os espertos, os inteligentes, os mais vivos. A igreja do avivamento. Agora está aí. E um outro grupo se reuniu e foi até ao ex-meu amigo, que me emprestou câmara. Digo ex porque ele também depois ficou longe de mim. Mas ainda considero ele como amigo. Porque ele tem sido prudente também. Preste atenção. Foram até ele. Este teu amigo é bruxo ou é homem de Deus? E ele respondeu. Por quê? Como é que as orações dele estão a perturbar os pastores? E ele disse, não, ele é homem de Deus. E a resposta é essa. Pastor blasfemador. Pastor que não blasfemou, não. Até sente paz a olhar para o meu rosto. Feiticeiros, quando olha para mim, ficam tontos. Pessoas que não são bruxos, sentem paz. Estava doente, fica curado. Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vos expliquei a miúde o porquê desse poder. Quem é que compreendeu? Quem é que entendeu claramente, nitidamente? Não, eles são também. Olha, alguém escreveu: os pentecostes foram os atrapalhados espirituais e viraram carne de canhão. Veja, vocês conhecem aquele pregador aí, aquele pecador chamado, sei lá, se Matias ou como é. Esqueço muito o nome dele. Noé. Ele mandou mensagem para alguém, a lhe convidar para ir para a marcha dele. Essas marchas que eles fazem aí para tirarem dinheiro, enganar, apresentar fotografias que é para depois ir buscar financiamento, mostrar as fotos, se ir mais gente para na defesa de uma causa, é melhor. Então, lhe mandou convite porque na defesa das crianças e não sei quem. Eles se conhecem, já eram amigos e tal. E esse irmão lhe respondeu: olha, eu não participo dessas coisas aí dos pecadores, pá. Eu estou a aprender com o profeta Elias na terra, ok? Arrependa-te, ok? E ele lhe disse: teologicamente isso não tem não sei quem, está fora do contexto, porque a Bíblia diz, Paulo falou, porque eu não sei, ouviu? E ele, em nenhum momento, falou de mim. Quando ele falou, estou aprendendo com o profeta Elias, naquele período já poderia zombar e blasfemar, porque ele também é um dos que mais blasfemou entre os pentecostais. E hoje anda como um pássaro que não tem onde repousar. Tenta na política, não consegue. Tentou no altar, não consegue. Agora está a tentar no ativismo, na defesa das crianças. Não vai conseguir. Não tem, perdeu tudo. Agora é um murmurador queixoso da sua sorte, deprimido. Por que ele não me afrontou agora? Porque o rapaz lhe disse: estou a seguir, estou a aprender com o profeta Elias, ok? Nada dessas brincadeiras aí. Se limitou a falar com a pessoa, a lhe mostrar, a Bíblia diz, não falou esse falso Elias, esse vosso não sei quem. Por quê? Porque ele foi um daqueles que teria se tornado muito interativo na defesa dos interesses pentecostais. E agora? E agora? E agora? E agora?
Eu até lhes avisei. Hoje andam em silêncio. Outro dia no altar preguei. Viu o que eu fiz com o líder deles? Cortaram aquilo, começou a circular no quem? Nos grupos deles em off. Silêncio profundo. Fale mais. Hã? Falem. Eu tinha vos avisado. Cuidado. Hã? Não brinquem. Vocês brincaram. Agora está aí as consequências. Se vocês não crerem que eu sou Elias, todos vocês vão morrer nos vossos pecados. Ou vocês vão se arrepender para eu vos perdoar e vos mostrar o verdadeiro Deus que vocês andam a procurar. Vocês vão continuar a enganar o povo e no inferno vocês não vão enganar ninguém. As pessoas estão a pedir mata-bruxo, ouviu? Esses são estrangeiros. Estão a pedir mata-bruxo. Porque nos países dele, as máquinas não querem tirar a fotografia do homem. Estão a fugir. Os cybers estão a rejeitar a foto do homem. Por isso nós já criamos. Gaspar, já falei com Manuel Luemba. Quando você cria as condições, faz a ponte. Manda os mata-bruxos de Cabinda vão entrar no Congo. Até os folhetos de evangelização. É escrever na língua deles, em lingala, francês. Mandem. Zairense onde está para fugir dinheiro. Zairense é igual ao quem? O chinês. Chineses estão a fugir, tirar a minha foto. Estão a dizer, não, aqui não, essa foto aqui não. Aqui não, mas é dinheiro, não, procura outro. Zairuano com boi igual a chinês. Zairenses estão a fugir, não querem tirar as fotos, fazer o trabalho com a minha foto. Acho que um zairense vai te fugir, meu dinheiro. Zairense o dinheiro é como a banana diante do macaco. O macaco está disposto a morrer pela banana. Mesmo que desconfiar que tem lá um laço, ele vai buscar aquela banana. Tá ligado? Amém? Até estão a pedir o cabelo do mestre. Ei, Dario, diz a ele, cabelo já não é fácil. Na festa das nações do ano 20, eu fiquei careca. Só que na mesma semana cresceu mais do que... É incrível. Dizem a eles, cabelo não. Essa foto. Senão vão acabar todo mundo cabelo. Eles são milhões, pá. Hã? Alcina Teixeira. Seja forte, menina. Pergunta ao França. E vai te contar. France. É muito forte. A cova. França. Esses também pastores que blasfemaram. São também Joaquim, sabia disso? São eles. Você pensa que estão na igreja. Também estão fora. Vocês também querem? Nada. Já... Quem não recebeu o cabelo do homem já não vai receber mais. Somente quando a minha mulher me lavar o cabelo e pentear, então aquilo que vai sobrando no quem, na escova dele ou no pente, essa aqui vai se separar. E é um pouquinho só. Há 2 semanas sonhei que o mestre a me dizer, purificaste, já estás purificada. E me sopraste 2 vezes no ouvido. Romão, é muito forte, vó. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade e a dor vai desaparecer. Põe a mão no lugar onde tem a dor e a dor vai desaparecer. Põe a mão no lugar de enfermidade e você vai ser curado. Se é na cabeça, faz assim. Se é na barriga, faz assim. Se é nos ouvidos, faz assim. Nos olhos, na boca, na garganta, nas costas, nos pés. Toca! Se é no teu filho, toca também nele. Se estás a interceder por alguém, levanta a mão para lá. Pela fé, toca na pessoa. E receba a cura em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu enviei. É o poder que está a espantar a terra. Não é somente poder para perturbar, é poder também para abençoar. Acima de tudo.
Aleluia. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel. Mestre, eles estão cavando cova para muitos, sim. O Francis viu eles a cavarem a cova. Os demônios estão a cavar a cova para empurrá-la a todos os rebeldes, todos os blasfemadores. Recebam. E receba o que você está a pedir também. Para além das curas. Receba. Agora. Amém. Quem é que estava a sentir dores, colocou a mão e recebeu. Manda o teu testemunho. Você que estava a sentir dor, colocaste a mão na enfermidade e a enfermidade fugiu. Chegou a hora de você testemunhar isso. O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Eu estou à espera do teu testemunho. Você que estava gripado, colocaste as mãos nas narinas, a gripe fugiu, irritação na garganta, dor de barriga, prisão de ventre, hemorragia, miomas, quistos nos seios, no útero, sei aonde, na barriga, inflamação, dor nos pés. Faz o que eu mandei. Diga como falou Pedro, sobre a tua palavra eu lançarei as redes e tu vais ver o milagre. Eu tive um sonho que eu olhava para o céu e avistava 3 luzes como se fosse uma estrela. Andava de um lado para o outro, uma velocidade imensa. Depois as 3 estrelas se transformaram em dragões vermelhos de cauda longa. E depois apareceu uma outra luz e transformou-se em um ser que não deu para ver, mas sua luz era azul. E eu lembro, esse ser lutou contra os 3 dragões. Foi o que eu consegui ver. Muito forte, Marcelo. Os 3 dragões. Na verdade, são as 3 cabeças de dragão que faltam. E mais uma que está quase já a cair. E o ser da luz azul. Esse Elias que venceu o inferno, a blue, o mar, o dragão branco. As primeiras cabeças do dragão. Tutondele. E Jimpangizame. Maranata. O tempo está cumprido. Amém. Mas logo voltarei aqui. E ainda vou falar do poder manifesto e da glória manifesta. Tempos atrás eu sonhei que o Pai estava no lugar, no deserto, e havia uma multidão. E o Pai chamava um por um e os curava, até os malucos eram tocados e eram completamente restaurados na hora. É, peregrino. Mas logo eu volto aqui, tá? Estamos juntos. Fique na paz, são 18 horas e 30 minutos. Comecei a live às 16, quase 30, né? 18h30, são 2 horas. Você que entrou agora, já recebeste a cura, já recebeste o que você está a pedir. Espera somente no Senhor, creia, confia, e o milagre já era.